Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando aí nossa penúltima aula oficial, né? Depois nós teremos algumas aulas extras, tá? E aí na nossa terceira semana, né, no conteúdo de banco de dados, nós estaremos vendo, né, modelagem de dados, modelo entidade-relacionamento, que é conhecido como MER, e o modelo relacional. Na próxima semana será a nossa última aula aí, né? Quarta semana, nós veremos o SQL básico e a integração do banco de dados e a internet. O que nós veremos na nossa aula de hoje? Nós veremos a introdução sobre o modelo entidade-relacionamento, o que é entidade, atributo e relacionamento, tipos de entidades e atributos, e o que é o diagrama entidade-relacionamento. Também veremos o modelo relacional, introdução, o que são relações, domínios, tuplas e atributos, o que é o atributo-chave e como fazer o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Os objetivos da nossa aula é descrever os conceitos envolvidos na modelagem entidade-relacionamento, apresentar os principais termos utilizados na construção de um banco de dados do modelo entidade-relacionamento, possibilitar que vocês, né, possam construir conhecimento para a criação de modelos de entidade-relacionamento e, assim, quais são os respectivos relacionamentos em cada um deles, conceituar e apresentar os principais elementos do modelo relacional e demonstrar as principais aplicações do modelo na construção do projeto do banco de dados relacionais. E, por último, realizar o mapeamento entidade-relacionamento para o modelo relacional. Na nossa introdução, né, o que seria um banco de dados? Qualquer situação, né, do mundo real, situação assim que eu digo, né? O seu José tem uma padaria, queria criar um banco de dados. Então, a gente pega, né, essa situação, né, que a gente pode chamar lei de minimundo, né, faz a obtenção e análise de requisitos, tá? O que é isso? São entrevistas, né? Peraí só um momento, gente. Desculpa, achei que tinha como eu pôr pausa aqui, não tem não, tá? Eu vou fazer uma entrevista mesmo, tá? De levantamento de dados. O que ele precisa, como que é essa venda, ir lá e ver como funciona, né, essa padaria. A partir daí eu faço o meu projeto conceitual, tá? Vou mapear e fazer a modelagem do banco de dados e a partir daí eu parto para o projeto físico, né, onde eu vou desenvolver o meu sistema, o meu banco de dados, né, e dentro desse banco de dados vai ter o catálogo, né, de informações, os dados desse banco de dados, tá? Do modelo do mapeamento aqui para baixo, né, mapeamento do modelo de dados, é conhecido como sistema de gerenciamento de banco de dados, essa parte aqui, tá? Do minimundo até o projeto conceitual, tá? Varia, cada sistema é do seu jeito, né? Então, cada informação aí vai ser do seu jeito, tá? E aí nós temos um diagrama ilustrando as principais fases de um banco de dados, tá? Aqui, por exemplo, dentro de obtenção e análise de requisitos, né? A gente pode fazer, por exemplo, questionários, entrevistas, tá? Desenhos, cada um utiliza dos recursos que acha mais interessante. O que é entidade? Né? Entidade, segundo o Elsmarles e o Navate, né, é um objeto com uma existência própria, podendo ser física, né, concreta, uma pessoa, um veículo, um equipamento, ou abstrata, que é conceitual, né? Por exemplo, um departamento, um curso, um cargo, uma conta e etc. Sim, que a gente já até viu alguns exemplos, né, anteriormente, aí nas aulas anteriores, mas aí na hora que a gente começar a ver na prática também fica mais fácil, tá? O que seria atributos, né? Segundo os dois autores aí, tá? Cada entidade possui um conjunto de blocos de informações devidamente organizados, que a caracteriza e a identifica. Esses blocos de informações são chamados de atributos, né? Então, o que seria atributos?
A entidade aluno, né? Ela tem CPF, ela tem matrícula, ela tem um endereço, ela tem um e-mail e etc. Tá? E para isso, né, a gente tem o relacionamento, tá? E o relacionamento ele vai variar, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja num trailer, né, e vou pedir um sanduíche, né? Então, o meu pedido, né? O que seria o meu pedido? Eu posso pedir um hambúrguer, uma bebida, né? Um doce. Então, né, esses itens que eu acabei de falar seriam os atributos, né? O meu pedido, vamos supor, o meu pedido de um hambúrguer, né? Um pedido de um hambúrguer gera uma fatura, uma conta para eu pagar, né? Então, se eu pedir um hambúrguer, logo eu vou pagar uma fatura desse hambúrguer, tá? Então, nesse caso, a gente fala que o relacionamento é de 1 para 1, tá? No caso do professor, né? Vamos supor a professora Luciana, né? Eu sou uma pessoa, tá? E na UFV eu leciono várias disciplinas, tá? Então, por exemplo, eu leciono a disciplina de lógica de programação, de sistemas distribuídos, de sistemas operacionais, tá? Entre outras. Então, eu, né, como uma professora, eu leciono N disciplinas, tá? Pode ser uma ou mais. Tem alguns autores também que vão colocar, né, eles colocam assim, 1.1 leciona para 1.N, né? O que seria isso, né? Um professor vai lecionar pelo menos uma disciplina, né? Ou um professor pode lecionar várias disciplinas, tá? E aqui no caso, eu tenho essa última opção de relacionamento, né? Que seria muitos alunos, né, frequentam muitas disciplinas. É conhecido como o M para N, tá? E aqui nesse caso, alunos, eu não distingui o nome de nenhum, tá? Porque são vários alunos. Tipo de entidades e atributos, tá? Entidade fraca, né? São entidades que não possuem atributos-chave próprios, isto é, que depende dos atributos-chaves de uma outra entidade. Por exemplo, numa relação entre duas entidades, né? Dependente e empregado. Todos os elementos da entidade dependente são dependentes da entidade empregado. Ou seja, só irá existir um dependente se houver o registro do empregado correspondente no mesmo. Portanto, a entidade dependente é uma entidade fraca, né? O que seria isso? Minha filha é minha dependente, né? Vamos supor, no plano de saúde, né? E eu trabalho na empresa Batatinha, né? Então, lá na entidade funcionário, né? Tem a Luciana. E aí, a minha filha só tem, né? Ela é uma entidade fraca, por quê? Porque ela usa o convênio por eu trabalhar. Então, se eu não trabalhar mais na empresa Batatinha, automaticamente não vai ter mais essa relação, né? Ela não vai depender mais desse plano de saúde, tá bom? Entidade forte. As entidades que possuem seus próprios atributos chaves, ou seja, são independentes. Por exemplo, ainda da utilização do exemplo anterior, né? A entidade empregado é independente de qualquer outra entidade, ou seja, possui uma existência própria. Nesse caso, a entidade empregado é uma entidade forte. Os tipos de atributos, né? Eles podem ser simples ou composto, tá? O que seria isso, né? Um endereço, né? Eu posso fazer o atributo endereço e dentro do atributo eu coloco rua, número, bairro, tá? Na apostila lá tá explicando tudo direito. Eu não quis ficar ilustrando muito não, senão a aula ia ficar muito longa, tá? Monovalorados ou multivalorados, derivados ou nulos, tá? Então, derivado quando deriva de outro e nulo, né, quando é nulo ou vazio, né?
pode ser um valor de 0 ou deixarmos vazio, tá? E aí aqui nós temos, né, a representação, tá? E é representado por símbolos, né? Então, o retângulo, né, é usado para representar uma entidade forte, tá? O retângulo duplo é usado para representar uma entidade fraca, tá? O losango representa o relacionamento, tá? Atributo, relacionamento, tá? Aqui, ó, ambos representam um atributo simples, né? Com a diferença que quando é o colorido é o que a gente fala que é o principal, né? Que seria a chave primária, tá? O atributo multivalorado, ele é duplo, tá? O atributo derivado, ele é pontilhado. E o atributo composto, tá vendo? Igual eu falei, né? Que ó, endereço. Então, tem rua, número e bairro, por exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o empregado gerencia, né? O empregado gerência, tá? Um trabalho, um empregado, né? Está na gerência. E quais que são os atributos, né? Ele tem o código do funcionário, nome e cargo, tá? Esse código do funcionário provavelmente seria, né, o principal, tá? Aqui, ó, tem o segundo exemplo, né? Funcionário possui um dependente, né? Quais que são os atributos aqui do funcionário? Né? O principal, código do funcionário. Esse funcionário tem nome, data de nascimento e idade, tá? O dependente tem o código do departamento, porque depende do funcionário, né? Nome e data de nascimento, tá? E um terceiro exemplo, tá? Vocês podem ver que são todos exemplos diferenciados, né? Um professor ministra uma disciplina, né? E essa disciplina é cursada por um aluno, né? Não tem como um aluno ministrar a disciplina, tá? Então, aqui, né, a gente lê o quê? O professor ministra a disciplina e essa disciplina, tá, seria cursada por um aluno. Então, iniciando aí, né, nosso quarto capítulo, tá, sobre modelagem de dados, que é o modelo relacional, né? O que seria isso? É quando eu passo, né, por exemplo, uma tabela, tá? Igual eu já devo ter falado com vocês, né, que dependendo das informações que você tem no Excel, você tem um banco de dados, né? Então, aqui nosso exemplo, né? Eu tenho um produto, tá? Uma tabela produto. Quais que são os atributos, né, dessa tabela produto? Né? O que o produto possui? Ele tem um código, a descrição, qual a quantidade que tem no estoque e qual o valor unitário de cada um. Tá? Então, aqui eu tenho os meus atributos, tá? Então, eu tenho, né, arroz, café, feijão, óleo, cada um na sua quantidade, no seu código e no seu valor, tá? O que é o domínio? Né? Domínio seria o valor dos meus itens, tá? Então, aqui, ó, o arroz, R$ 8,99, o café, R$ 2,89, né? O feijão, R$ 2,35, o óleo, R$ 2,15, tá? Que é o esquema, né? O esquema são as informações que eu tenho nessa tabela, seriam as informações principais, tá? Então, é a tabela produto, né? E dentro da minha tabela produto eu tenho o código, a descrição, a quantidade e o valor unitário, tá? A minha instância é todos esses valores que estão aqui, tá? E a minha tupla, a gente fala que é a linha, cada linha da tabela, cada informação aqui, tá? Tá? E aí a gente tem a relação, né, do produto, identificando cada um dos elementos, tá? O que são relações, né? Aí agora vem as definições, né? Relações representam um conjunto de informações em uma tabela, né? Então, a minha relação aqui é a minha tabela inteira. Vocês podem ver que tá até de roxinho, tá? Os domínios, né?
consiste de um conjunto de valores, dados atômicos que um produto pode assumir, tá? Então, domínio são os valores aqui do dado, tá? As tuplas é a linha, né, de cada coluna, da coluna, né? E os atributos é o bloco de informações, né? Código, descrição, quantidade, valor unitário. Aqui nós temos o exemplo da chave primária, tá? O que é a chave primária? A chave principal, né, da minha primeira entidade, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o produto, né? Eu tenho o código do produto, descrição, quantidade e valor unitário, tá? Tenho a chave candidata, né? O que é a chave candidata? O aluno aqui, né, ele tem a matrícula, o CPF, o nome, o curso e o e-mail, tá? Nesse caso aqui, eu vou confirmar. Eu fiquei na dúvida agora se são exemplos, mas é o mesmo exemplo, porque é A, B, né? É a relação, né, entre o produto e o aluno. Então, quer dizer, eu vou buscar o aluno lá no produto pelo código do produto, tá? E a chave estrangeira é quando esse código vem para a tabela de baixo. Qualquer dúvida, se eu não tiver explicado claro, vocês podem me perguntar lá que eu tento, né, fazer a leitura novamente da apostila e explicar melhor aí para vocês, tá? Acredito que a gente já deve estar quase finalizando, né? Isso. E aí nós temos, né, o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional, tá? O que é o modelo entidade-relacionamento? É esse exemplo aqui, né? Entidade-relacionamento, tá? E eu quero passar para o modelo relacional. O que é o modelo relacional, né? Eu escrever embaixo aqui, conforme, se não me engano, acho que foi a atividade anterior que eu pedi para vocês, né? Então, aqui, né? Vamos ao primeiro exemplo, tá? Eu tenho a entidade empregados, né? Ou empregado, tá? O empregado tem CPF, nome e idade, tá? Como que eu vou mapear, né? Empregados, abro parênteses, ele tem CPF, nome e idade, né? Por que grifou o CPF? Porque ele é o principal, tá? É a chave primária. Então, por essa questão, eu grifo debaixo dele, tá? Um primeiro exemplo, né, bem simples para a gente entender, né? Aí agora vai falar assim, não, professora, agora você já veio, né, duas entidades, um relacionamento, vai complicar, né? Não, olha aqui para vocês verem, né? Funcionário, né? O funcionário tem código do funcionário, nome, data de nascimento e idade, tá? Possui, né, um dependente. O dependente tem o código do dependente, né, o nome e a data. Só que para ele ter um código do dependente, ele tem que estar ligado a um código do funcionário, tá? Então, por isso que a gente volta aqui e insere também o código do funcionário, tá? Nesse exemplo aqui na apostila, ele não fez o mapeamento do funcionário, tá bom? No terceiro aqui, ó, vocês já vão ver, já vão conseguir entender melhor, né? Aqui, ó. Pessoas retiram carteira de motorista, né? Habilitação, ou eu sei que tem paulista aí, né? Que é carta, né? Então, aqui, ó, pessoa, né? Tem CPF, nome e endereço. CPF grifado, tá? A carteira de motorista, né? Carteira de motorista vai ter um número, né? Validade, data de expedição, categoria. Ela vai ter a data que foi retirada e o CPF. Então, seria o quê? A gente volta aqui pegando as chaves primárias de todas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei ser o mais breve, mais clara possível. As aulas estão ficando até mais longas, tá? Nós temos aí a agregação, né? O que é a agregação?
é quando eu insiro, né, o meu relacionamento, tá? Então, aqui, né, eu tenho, fazendo o mapeamento, né, empregado. Empregado tem o nome e o CPF grifado, né? O empregado participa de um projeto, né? A segunda entidade, projeto, vou ter o código e o nome, tá? E aí, o que participa, né? Como que eu vou descobrir aqui, né? Vai participar aqui o CPF, que vai estar ligado ao empregado, o código, que vai estar ligado ao projeto, e a data de início desse projeto. Então, tem ainda aí uma terceira forma de se fazer essa modelagem, tá? A atividade 3, né, do módulo 4, tem mais informações aí explicando, né, não atividade, né, tá explicando sobre o mapeamento de entidade e relacionamento na página 39 da apostila, tá? E aí eu quero que vocês façam esse mapeamento aqui, tá? Olha para vocês verem, né? O aluno cursa uma disciplina, né? A disciplina é lecionada por um professor, né? O professor é contratado por um departamento, né? O departamento é controlado por um curso, né? E esse aluno está matriculado no curso, né? O curso é composto por disciplinas, tá? Então, quero que vocês façam um mapeamento, né, relacional. O que é isso, né? O aluno, né, abre parênteses, CPF, nome, endereço, fecha parênteses, grifo CPF, tá? Aí eu venho cá no disciplina, né? Vou fazer da disciplina e assim sucessivamente, tá bom? A apostila que nós utilizamos, né, do Leandro Almeida, de banco de dados, tá? Já tô começando a ficar com saudade já. Meus contatos continuam aí disponíveis, né, e os endereços da UFV. Um abraço para todos, até a nossa última aula aí na próxima semana. Tchau, tchau.